Eu precisava chamar a sua atenção, sabe por quê, irmãos? Nós vamos tratar de coisas hoje que aos nossos olhos parecem muito boas. Parece que nós estamos fazendo tudo da maneira perfeita, mas talvez, no meio do caminho, tenham coisas que nós precisamos corrigir. Tem coisas que nós precisamos repensar. Tem coisas que nós precisamos mudar na maneira de pensar e de agir. Quando nós pensamos de forma rápida, tem coisas que parecem para nós que tem só um lado bom, sim ou não? Não tem coisa que a gente já fala, não, isso aqui não tem defeito, isso aqui é perfeito. Né? Quando a gente começa a namorar, por exemplo, parece que a namorada é a pessoa mais perfeita do mundo, né? O namorado é perfeito. Depois a gente vai descobrindo que não é bem assim. Quando você pensa, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Quando você pensa na palavra autoconfiança, vem algo ruim ou negativo na sua cabeça, no seu coração? Não. Parece ser algo altamente positivo, não é verdade? Autoconfiança, coisa boa, sim ou não? Nós alimentamos no nosso coração certezas que muitas vezes nos levam a pecar. Você sabia disso? E a entristecer o coração do nosso Deus. Nós temos sido levados a crer que a autoconfiança só tem lados bons. E que ter essa convicção vai nos levar a avançar sempre na direção correta. E a sermos mais que vencedores. Porém, a gente vai descobrir junto hoje que há situações onde as nossas convicções podem nos levar a agir de forma errada em relação aos sonhos e projetos do nosso Deus para a nossa vida. Amém? Por isso que eu preciso que você preste bastante atenção. Em Mateus, se você quiser ir abrir na sua Bíblia, no capítulo 26, a partir do 31, um texto muito conhecido por nós. Jesus predisse que seus discípulos o abandonariam e que Pedro o negaria quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Tá vendo? Vocês conhecem? Através das suas palavras, Jesus nos revela a fragilidade da autoconfiança humana. A nossa autoconfiança, quando é posta à prova, contrasta com o fracasso dos homens diante da soberania, da graça e da promessa de restauração de Cristo para cada um de nós. Autoconfiança é sobre confiarmos em quem? Em nós mesmos. É crer que nós temos o controle nas nossas mãos. É confiar no nosso potencial e muitas vezes a gente acaba pensando que nesse processo nós não precisamos de Deus. Não, eu sei fazer, eu sou bom nisso. Fazer salgadinho é comigo mesmo, né, Sandro? Oxe, não precisa nem orar para fazer. Aí sai tudo errado, né? Erra no sal, quando vai pôr uma pitada de rouba o pacote inteiro. Não era bem assim. Podemos enganosamente achar que somos mais do que realmente somos. Sim ou não? Podemos acreditar que podemos mais do que realmente podemos. Podemos achar que em momentos de crise faríamos coisas que na realidade não faríamos. Pode confiar em mim. Se a crise vier, eu resolvo. A crise vem, vamos lá conversar com o pastor? Né? Acho que é melhor, não é? E o texto de Mateus, lá no capítulo 26, vai nos mostrar exatamente isso. Que a convicção humana, muitas vezes motivada pelo sentimento bom, pode nos levar a pecar. Mateus 26, 31, diz assim: no caminho, Jesus disse, essa noite, todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro, o autoconfiante, declarou, pode ser que todos o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, essa mesma noite
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro se convenceu? 35. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o quê? O mesmo. Com base nas afirmações de Jesus, eu quero trabalhar com vocês aqui 4 pontos. Primeiro, nesse texto de Jesus tem uma advertência profética, que está lá nos versículos 31 e 32, onde Jesus diz: essa noite Pedro me trairá. É isso que ele diz? Pedro me abandonará. É isso que ele diz? Essa noite, quantos? Todos vocês me abandonarão. Aqui nós vemos um anúncio de Jesus de que seus discípulos o abandonariam. Jesus avisa que todos eles se escandalizariam e o abandonariam naquela mesma noite. Não é algo para o futuro, vai acontecer agora. Essa advertência de Jesus continua válida para os nossos dias. Podemos crer que estamos totalmente aliançados com Ele e, na verdade, estarmos distantes da presença e do coração do nosso Deus. Você sabia disso? Está aqui, louvou, chorou na hora do louvor, se emocionou, tremeu, e o coração está lá longe. Tanto que se eu der uma oportunidade que vocês começam a conversar, não para nunca mais, né? Hã? Você fala, cumprimenta a sua irmã. E aí, irmão, como é que você está? Como foi a sua semana? Trocou de carro? Tô com uma roupa nova, trocou de tênis, né? Esse tênis é mais bonito que o da semana passada. E aí vai embora. Quantas pessoas nós conhecemos que estão distantes de Deus? Já foi, irmãos. O relacionamento que já deu já foi embora. Caminhando a cada dia a passos largos de volta para as práticas do velho homem, mas que no seu coração tem a convicção de que estão bem espiritualmente e que estão apaixonados por Jesus. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Está totalmente distante de Jesus, mas se você perguntar para ele se ele tem convicção da salvação dele, ele vai falar assim, claro que eu tenho. Jesus voltar hoje, eu vou ser o primeiro da fila. Se tem alguém que está bem com Jesus, sou eu. Quantas vezes nós permitimos que o engano nos domine? Exatamente porque a gente não quer fazer correções de rota e alterar a maneira como a gente está vivendo. Muitas vezes, irmãos, a gente justifica a nossa maneira de viver, porque no fundo a gente não quer mudança. Eu sei que está errado, mas eu quero continuar assim. Tá bom para mim assim. Se eu te perguntasse agora, quanto você confia de que está vivendo no centro da vontade de Deus, qual seria a sua resposta? Estou te perguntando agora. Você tem convicção de que você vive a sua vida no centro da vontade de Deus? Qual seria a sua resposta? Outra coisa que Jesus nos mostra aqui, que naquele momento se cumpririam as Escrituras. Ele cita Zacarias 13:7, que diz assim, cadê a projeção? Aí. Desperte a espada contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Filho pastor, e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. Confuso, não é? Vamos lá. A vida continua, irmãos. Esse texto nos mostra que a cruz estava sob o controle soberano de Deus.
Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer com ele, sim ou não? E que tudo o que ele iria passar fazia parte dos planos de Deus para ele. Essa é uma das profecias mais conhecidas do Antigo Testamento. Ele descreve que o bom pastor seria ferido por ordem de Deus e, como consequência, haveria dispersão do rebanho. O texto ganha cumprimento literal no Novo Testamento, quando Jesus é preso e seus discípulos o abandonam. O que o texto está nos passando? Ele diz que a espada seria levantada contra o pastor. E a espada aqui, irmãos, é um instrumento da justiça e do juízo divino. A ferramenta que Deus ia utilizar para trazer a reconciliação com o homem, que até então vivia em pecado e afastado de Deus. A espada é o conserto de Deus para gerar reconciliação com os homens. Som. Glória a Deus, funcionou. Ele não é mentiroso. O pastor é o próprio Messias, Jesus, a quem Deus chama de meu companheiro, indicando a divindade e a união que ele tinha, que existia entre o Pai e o Filho. Jesus é um com Deus. João 1,1 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Ele estava sempre ao lado do Pai, desde a fundação do mundo. Jesus, que em obediência levou sobre si o peso de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A espada de Deus foi usada contra Jesus. E ele, como cordeiro mudo, suportou toda a dor e sofrimento por amor da minha e da sua vida. Você já parou alguma vez para meditar sobre isso? O valor que eu e você temos para Jesus? O que o sacrifício de Jesus revela sobre o seu amor por nós? Você seria capaz de dar a sua vida por amor de alguém? Queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhinhos aí. E tenta imaginar o tamanho do amor de Deus por você, pela sua vida. Tenta dimensionar na sua cabeça, no seu coração, o tamanho do amor que Deus tem pela sua vida. Agora pode abrir os seus olhos e uma perguntinha para você. Será que Deus te ama? Responde aí para o teu irmão. O texto também fala de um rebanho que se dispersa. Que quando o líder é ferido, os seguidores ficam sem rumo e se espalham. O diabo, o nosso inimigo, ele tem ciência dessa verdade. E ele tenta de todas as formas atingir aqueles que têm autoridade espiritual sobre a nossa vida. Daí a importância de nós estarmos sempre intercedendo pelas nossas lideranças. Você tem orado pelo seu líder de célula? Você tem orado pelos seus pastores? Você tem lembrado de orar pelo pastor Ronaldo Bezerra? Quem é Ronaldo Bezerra, pastor? Nunca ouvi falar desse cara, não. Irmãos. Pastor Ronaldo Bezerra é o nosso pastor presidente. Tudo que é decidido e aprovado ou reprovado na comunidade da Graça passa pelas mãos dele. A gente precisa orar para esse cara, para que ele tenha as melhores decisões, sim ou não? O líder não é alguém chamado para mandar em nós, mas para nos ajudar a manter acesa a chama de Cristo no nosso coração. Nós precisamos entender a importância das pessoas na nossa vida. Um líder de célula não é simplesmente alguém que o pastor levantou para mandar em você. Aliás, se ele estiver mandando, você me avisa, que eu vou conversar com ele. Viu? O líder tem que ser aquele que serve.
Quando tem o tempo lá da confraternização, o líder tem que ser o último a pegar a comida, vocês sabiam? Fica de olho no seu líder lá. Se ele for o primeiro, você conta para mim. Nós sem Jesus, como é que a gente fica? Como seria a sua vida sem Jesus? Como ficaria a sua vida se o Espírito Santo fosse tirado da gente? Chegará um tempo em que o Espírito será tirado de vós. Lembra disso aí? Como é que vai ser se a gente ficar aqui sem o Espírito Santo? Você consegue imaginar a sua vida sem a presença do Espírito Santo? Tá difícil, não tá, irmãos? E se ele não estivesse aqui? O Espírito Santo é o nosso ajudador, é a nossa fonte de inspiração, é o nosso Deus presente, é o cumprimento da promessa do próprio Jesus, que disse que nos enviaria um Consolador, aquele que haveria de estar conosco em todo o tempo. Nos momentos de celebração, o Espírito Santo está com a gente. E nos momentos de luta, de crise, de dor, de desespero, também. A promessa de Jesus se cumpre no Novo Testamento. A interpretação mais aceita aponta diretamente para a sua crucificação, lá na cruz do Calvário. A profecia ganha vida nos evangelhos. O próprio Jesus cita essa passagem para os seus discípulos depois da última ceia. Ele estava preparando o coração dos discípulos para aquilo que ia acontecer. Quando Jesus é preso lá no Monte das Oliveiras, a profecia se cumpre de forma prática. É o que nos mostra o texto de Mateus 26, 56, que vai ser projetado lá para nós. Que diz assim: mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Não sei se é assim na sua memória, na sua mente, mas na minha sim. Sempre que eu lembro que Pedro negou Jesus, eu sempre lembro disso. Mas você já percebeu que o texto afirma que todos, não apenas Pedro, mas todos os discípulos abandonaram Jesus? A gente sempre pensa assim, poxa, Pedro é um ramelão, né? Hein, Fátima? Esse seu marido só dá mancada, né? Só que não foi só ele não, irmãos. Todos os discípulos de Jesus abandonaram. No momento de maior dor e sofrimento, Jesus também teve que enfrentar a dor do abandono. Seus discípulos, sem exceção, o abandonaram. Ele se viu só diante das pessoas que nutriam por ele apenas ódio. As pessoas que estavam perto de Jesus naquele momento odiavam ele. Quando foi proposto soltar Barrabás, o que eles falaram? Não, a gente quer que solte. Quando foi proposto soltar Jesus, não, solta Barrabás, a gente quer que crucifique Jesus. Lembram disso? E não bastasse os discípulos terem abandonado Jesus, o próprio Deus foi obrigado a se afastar dele, quando ele recebe sobre si os pecados meus e seus. Deus não consegue compactuar com o pecado. Não consegue permanecer onde habita o pecado. Então, naquele momento que Jesus recebe os nossos pecados, até Deus se afasta dele. Imagine alguém que desde antes da fundação do mundo caminhava ao lado do Senhor, de mãos dadas com Deus, se vê sozinho. Esse foi o sentimento que Jesus teve que conviver naquele momento. Também o texto nos mostra uma promessa de restauração. Jesus não deixa apenas o fracasso. Ele promete: depois desses dias, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Tem sempre uma promessa de recomeço. Tem sempre uma promessa de reencontro com a gente. Jesus prometeu estar conosco. Ele sempre nos encontra nos nossos momentos de dor e aflição. A Bíblia diz que Jesus é o nosso socorro bem presente. Ele foi de volta para Deus antes de nós. Mas ele prometeu que nós estaremos com ele por toda a eternidade.
O texto também nos mostra a arrogância e a autoconfiança humana, lá no versículo 33, onde Pedro declara: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu, Senhor, Pedro, o poderoso, o bonzão, jamais o abandonarei. A reação de autossuficiente. Pedro, movido pelo seu temperamento, se coloca acima dos outros discípulos. Pedro achava que era mais fiel ao Senhor do que os outros discípulos. Ele realmente cria que nada poderia afastá-lo de Jesus. Não tem nada que possa acontecer aqui que possa me afastar do Senhor. Ele acreditava que tinha coragem o bastante para enfrentar tudo e todos para estar com Jesus. Não tem nada que eu não possa enfrentar pelo meu Jesus. Sua autoconfiança o levou a acreditar em algo que se provou não ser verdade. Ele continua firmão lá até o final? Ele descobriu que ele era apenas um homem fraco, falho e limitado, cheio de defeitos, e alguns até bastante graves, mas que Deus decidiu usar em favor do seu reino. Pedro foi alguém importantíssimo na implantação da igreja primitiva, mas não porque ele fosse especial, mas porque o Espírito Santo foi derramado sobre ele, lembra? E sobre mais 120 pessoas no dia de Pentecostes. E depois, sobre todos que acreditaram e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabe qual a diferença que existe entre a vida de Pedro e a sua vida? Nenhuma. Pedro recebeu, e você também recebeu, a presença do Espírito Santo. E é Ele que nos capacita a toda boa obra. Afinal, o Evangelho nunca é sobre nós, ou do que gostamos ou não gostamos. O Evangelho é sobre Jesus e o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Havia no coração dos discípulos uma cegueira espiritual. Pedro confiava na própria força e coragem. Ele ignorava a sua vulnerabilidade. Um sinal de que nós estamos distantes de Deus e de seus propósitos é quando estamos fazendo tudo, inclusive aqui na igreja, mas não sentimos a necessidade de orar e nos consagrar antes. Você está trabalhando para Jesus? Mas você sente que existe uma necessidade de você se colocar na presença dele antes? Ou você só simplesmente vem aqui e faz? Pedro anda com Jesus durante 3 anos. Ele conhecia a maneira como Jesus agia e se sentiu seguro para fazer afirmações que ele não consegue cumprir. Ele se perdeu até mesmo no sentido do que pensava a respeito dele mesmo. Ele achou que podia coisas que ele não podia. Ele achou que faria coisas que ele não fez. Só que até então existia uma convicção no coração dele. Tanto que Jesus teve que curá-lo antes de subir aos céus. Lembra que Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro precisava de uma cura para que ele pudesse ser tudo o que ele foi depois que Jesus parte para o céu. Também o texto nos mostra a realidade da falha. Lá no versículo 34. Jesus diz para ele: essa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus dá para Pedro um aviso específico. Jesus mostra para ele a sua falibilidade, de forma precisa. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus conhece as nossas limitações melhor do que nós mesmos. A gente até fala: Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas limitações. A gente vai falando quais são. Mas ele já sabia. Cada uma delas. Nós não precisamos provar nada para Deus. Ele já nos conhece profundamente. O aviso de Jesus vale para nós também. Não se preocupem em fazer aquilo que eu não pedi para que vocês façam.
Sem mim nada podeis fazer. Todas as nossas vitórias estão ligadas à ação do Espírito Santo agindo em nós. Então, irmão, quando as coisas dão certo no seu ministério, glórias a Deus. E quando elas dão erradas, pastor? O erro foi meu. Pedro passa por um teste de identidade. A situação ia revelar que, sob pressão, a nossa natureza carnal ela é fraca. O natural é que em momentos de provação a gente se sinta fraco e incapaz. E a gente realmente é. Se Cristo não se manifestar em nós, a gente não vai conseguir alcançar vitórias diante das lutas que a gente enfrenta. Tanto que a Bíblia afirma Cristo em nós, esperança da glória. O texto também mostra aqui uma confirmação coletiva dos discípulos. Algo que prova, que mostra na vida deles uma falta de compreensão. Existia uma falsa coragem em todo o grupo. Todos eles achavam que, não, nós somos poderosos. Afinal de contas, nós saímos aí pregando, as pessoas se converteram, as pessoas foram curadas, milagres aconteceram. Nós somos poderosos. Todos os discípulos também afirmaram que preferiam morrer a negar Jesus. E se eu perguntar para vocês aqui hoje, se a provação vier, você vai permanecer fiel? Qual seria a sua resposta? Você vai enfrentar a prisão para sustentar o seu amor por Jesus? Você está disposto a abrir mão da sua casa? Não, porque aqueles que seguem Jesus vão perder a sua casa. Você está disposto a perder a sua casa? O seu carro? O seu dinheiro? A sua segurança? Por Jesus? Logo após essa declaração acalorada de amor, não apenas um, mas todos se afastam e abandonam Jesus. É muito fácil de declarar amor eterno, enquanto as nossas palavras não passam pelo teste do fogo. Quem já foi num casamento que eu fiz? Levanta a mão. Vocês repararam que eu não peço para ninguém repetir até que a morte nos separe? Eu não peço não, irmãos. Eu posso levar vocês a mentir. Né? Porque o tempo passa e muitas vezes a gente acha que não presta mais. Ah, esse aqui não dá para continuar mais não. Esse casamento não dá para continuar. Quantas coisas nós já abandonamos no meio do caminho? Quantas coisas nós achamos que não valia mais a pena? Mas que já foi o sonho do nosso coração. Você consegue lembrar de pelo menos uma? Uma vez que nós formos provados, será que nós seremos aprovados? Você tem plena convicção do seu amor e devoção a Jesus? Ô pastor, precisava colocar a gente na parede, é? É, precisava. Irmã, vocês estão numa situação, nós crentes estamos numa situação muito cômoda hoje. Nós somos o país evangélico. A esmagadora maioria são crentes. Será que a esmagadora maioria vai para o céu? Será que todas as pregações que são feitas em todas as igrejas estão conduzindo o rebanho do Senhor Jesus a serem moradores do céu? O que você está realmente disposto a abrir mão por causa do seu amor e do seu compromisso com Jesus? Não, porque não dá para eu estar. Né? Não dá para eu vir no GC essa semana. Porque eu trabalhei até tarde. Não posso estar com vocês, irmãos. Porque eu não dormi direito essa noite. Preciso deitar mais cedo. E não diga que você nunca disse isso.
O GC é muito tarde, pastor. Se fosse 7h30, até daria para mais 8 horas, não aguento. E depois chega lá, o Sandro não para de falar, pastor. É 9h30, não acabou o GC ainda. E a Madá lá dando dura no povo. Só que o GC acaba às 9h30 e você fica até 11 horas conversando aqui. Né? Existe um perigo de nós ignorarmos os alertas de Deus para a nossa vida. Eles falharam não porque não compreenderam plenamente o momento que estavam vivendo. Na mente dos discípulos, pensa comigo aqui, ó. Eu estou 3 anos caminhando do lado de um cara. Tudo que ele faz dá certo, irmãos. Acabou a comida, ele multiplica pão. O cara está cego, ele cura. O cara aleijado, ele cura. O cara morreu, ele ressuscita. Hã? Eu consigo conceber na minha cabeça que alguma coisa vai dar errado do lado desse cara? Jesus está falando. Eu vou ser morto, crucificado. Você ia acreditar? Será que nós iríamos acreditar? Ele é o cara, mano. Na mente desses homens, aquilo era apenas mais uma oportunidade de eles verem Jesus realizando milagres, revelando o seu poder e a sua autoridade. Eles não acreditaram que Jesus ia morrer. Eles falaram tudo aquilo porque eles não acreditaram que Jesus ia ser preso. Até aquele momento eles só tinham visto Jesus vencer. Eles não conseguiam conceber a ideia que ele poderia ser vencido, ainda que essa vitória fosse apenas aos olhos humanos. Em momento nenhum eles imaginaram que a sujeição e obediência do mestre chegaria ao ponto de ele contrariar a razão e cumprir os propósitos do coração de Deus. Ainda que Deus mandasse ele para a cruz, ele não vai, não é louco? Eu não iria, ele também não iria. Não importa que ele falou um monte de vezes para nós, ele não vai fazer. Isso é para dar ênfase no discurso dele. Lembra da frase? Se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Acima de todo o desejo humano e carnal, que prevaleça a vontade, o propósito e os desígnios do coração do nosso Deus sobre a nossa vida. Esse foi o modelo que Jesus deixou. É o mais confortável? Não. É o mais fácil de fazer? Não. Mas é o que Deus espera de mim e de você. E se eu não pregar de forma incisiva e clara para você, você vai continuar se enganando. Você vai continuar dizendo assim, não, Deus me entende. Deus é amor. Deus entende o meu coração, Cassie. Ele olha para mim com olhos de amor. Mesmo eu sendo essa tranqueira, mesmo eu fazendo tudo errado, ele continua me amando, é verdade. Mas ele não quer que você continue assim. Deus nunca vai deixar de amar você. Você pode fazer a besteira que for. Deus vai continuar te amando. Mas ele está falando com você, olha para mim aqui. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa resolver coisas que estão pendentes e que você está empurrando com a barriga há anos. Você precisa se posicionar de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Isso vale para os jovens, vale para os adultos, vale para os solteiros e para os casados. Eu realmente preciso mudar, pastor. Preciso falar com Deus, Deus precisa me dar força. Né? Deus não precisa fazer mais nada não, irmãos. Ele já fez a parte dele, agora é a sua e a minha. A história nos ensina sobre a necessidade diária de depender da graça de Deus e não da nossa própria força. Trazendo o conforto de que Cristo vai adiante de nós para restaurar os que falham. Verdade. Mas Deus só pode operar na minha e na sua vida quando a gente reconhece que está errando. Os médicos estudam anos, anos e anos para se formar. Sim ou não? Mas a gente acha que sabe fazer remédio, né? Ah, você está com isso aí? Ah, toma isso aqui.
A gente faz isso ou não faz? Existe um médico dentro de nós, sim ou não? O remédio funciona, irmãos? Os laboratórios desenvolvem químicos, pessoas que estudam para, né, desenvolver os remédios. O remédio funciona? Funciona. Se você não tomar, vai dar efeito? Não. Quem precisa decidir ir ao médico, quem precisa decidir tomar o remédio, é o doente. Quem precisa decidir buscar Jesus e quem precisa decidir ouvir a voz do Espírito Santo, somos nós. Ficou claro isso? O Espírito Santo não vai descer na forma corpórea de um unicórnio, né? Que é um ser transcendental, para falar com você, mano. Para isso tem a palavra. Para isso tem o pastor gordinho que fala com você toda semana. Para isso tem o seu líder de célula que fica rebatendo a palavra do pastor gordinho toda semana. Precisa você começar a ouvir, sim ou não? Deus está atento a tudo que a gente está vivendo e fazendo. Ele está olhando tudo, irmãos. Ele continua no controle de todas as coisas. E Deus não abre mão de nenhum de nós. Mas sempre nós vamos ter o livre-arbítrio. O direito de escolher qual maneira que a gente decide viver. Com Ele, na presença do Espírito Santo, vivendo uma vida onde a nossa vontade não prevalece mais, onde Cristo tem o governo e com a proposta de dizer sim aos desafios do Senhor para nós, ou sem Ele. Vivendo de acordo com a nossa vontade, com a nossa razão, atendendo aos nossos desejos egoístas e maus, de um coração que vive para si mesmo, que tem autoconfiança, um coração cheio de si mesmo. Está posto à nossa frente dois caminhos. Uma vida com Deus, repleta da sua presença, da sua glória e do seu poder. Experimentar o melhor dessa terra e desfrutar da companhia de Jesus por toda a eternidade. Ou viver apenas para nós mesmos, satisfazendo o desejo do nosso coração. E, nesse caso, uma vida de afastamento eterno das promessas do nosso Deus. Qual é a sua escolha? Está claro para nós que existem dois caminhos? Só tem dois. Eu estou com Jesus, eu estou com quem? Com o mundo. Ou, se você preferir, com o diabo. Ou eu dou as mãos para o Espírito Santo, ou eu dou a mão para outra pessoa. Está claro isso, irmãos? Só tem dois destinos para nós. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Quem vai definir isso, pastor? Você. Só eu, só você pode definir o nosso futuro. Somos nós e as nossas atitudes, o nosso comportamento é que vai determinar qual vai ser o nosso fim. Entende, irmãos? Ou a gente pega essa palavra, traz para o coração, com o peso que ela tem, ou se Jesus voltar hoje à tarde, e nem vai ter o jogo do Brasil na Copa, vai faltar jogador, que tem um monte de jogador que agora é cristão, né? Vocês viram que teve um jogo que acabou, os caras foram orar? Irmão, vai acabar a Copa. Se Jesus voltar hoje, acaba a Copa. E aí? Você vai ficar para assistir o final da Copa ou não? Onde você quer estar? Eu queria estar lá nos Estados Unidos assistindo a Argentina. O Messi fazendo um monte de gol. Talvez você consiga. Jesus pode voltar hoje? Sim ou não? Jesus voltando hoje, como fica a sua situação? Jesus vai entender, né, pastor? Também ele veio sem avisar. A culpa é de Jesus, não é nem minha, né? Concorda comigo, Daito? Ele te avisou? Então a culpa é de quem? De Jesus, não é minha. Engano seu, ele avisou sim. Ele está avisando mais uma vez hoje.
nós não seremos enganados, irmãos. Viu? Tem coisas que nós precisamos fazer. Sim ou não? Tem muito tempo? Ó, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, lembra desse cara? Ele foi batizado, irmãos? Por quê? Não tinha tempo. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sim? Muito bom. Se nós tomarmos decisões no nosso coração, de coisas que nós precisamos fazer, e não houver tempo até a volta de Jesus, eu entendo que nós vamos subir com Jesus. Ok? Em contrapartida, se houver coisas que nós precisamos decidir, que a gente continue empurrando com a barriga, vai ter consequências. Você acredita assim também? Muito bom. Fica de pé no seu lugar. Queria desafiar você a fechar os seus olhos. E você começar pedindo perdão para Jesus. Dizendo, Jesus, eu não quero me iludir. Eu não quero continuar me iludindo achando que eu sou perfeito. Você consegue orar nesse sentido? Senhor, me perdoa porque eu permiti que o meu ego inflasse e eu começasse a achar que eu sou mais do que eu realmente sou. E diz para ele quem você é. Eu sou alguém falho, limitado, cheio de pecados, cheio de tentações, que ainda vive, Senhor, segundo os princípios do meu coração egoísta e autoconfiante. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso desesperadamente da Tua misericórdia e do Seu perdão. Pede para ele, Senhor, me perdoa nessa manhã. Derrama sobre a minha vida da Tua misericórdia, do Teu amor. Assume um compromisso com Jesus nessa manhã, de abrir mão das suas vontades, de abrir mão daquilo que você acha certo, e de viver uma vida segundo os propósitos da palavra de Deus. Deus, eu quero que a Tua palavra se cumpra na minha vida. Eu quero, assim como Jesus fez, eu quero ser obediente a despeito de ser difícil. Eu quero escolher o caminho difícil, Jesus, se esse for o desejo do Teu coração. Senhor, afasta de mim todo engano. Enche o meu coração de amor, Jesus, de temor diante da Tua presença. Que eu possa declarar e ser verdade que eu amo o Senhor. Que eu abro mão de tudo, Jesus, para viver na Tua presença, para desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Que os sonhos e desejos do Teu coração, Jesus, possam virar realidade através da minha vida. Diz para Ele, Senhor, eu coloco a minha vida à Sua disposição. Usa a minha vida, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Diz para Ele, Senhor, eu quero queimar de amor por Ti. Eu quero arder, Senhor, de amor por Ti. Eu quero um coração que não se prostra na presença dos homens, mas que se desmancha na Tua presença, Senhor. Eu quero crer, Jesus, que o
que o Senhor tem preparado para mim são caminhos de paz e não de mal, para que eu alcance o fim que eu tenho sonhado, Senhor. Opera na minha vida, opera no meu coração, Senhor. Que eu possa me aproximar do Senhor, que as minhas atitudes, Jesus, sirvam para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, para que Ele possa transbordar na minha vida. Apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que o Senhor possa crescer nas nossas vidas, Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa ocupar todos os espaços que ainda não foram ocupados. Que o governo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração esteja sob o Teu controle. Que nós possamos viver não mais para nós mesmos, mas agora uma vida entregue, consagrada no Teu altar. Uma vida de servos que decidem entregar a sua vida todos os dias, por amor do Teu nome, Jesus. Traz, Senhor, a consciência de quem nós somos, falhos, limitados, pecadores, mas ao mesmo tempo amados, chamados de filhos, reconhecidos no céu. O Senhor tem um lugar preparado para nós. Jesus disse que ia diante de nós para nos preparar lugar, para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. E nós cremos, Jesus, que esse lugar especial já está preparado para aqueles que amam o Senhor, que aguardam ansiosamente a sua volta. Se faz presente na nossa vida, nos enche a cada dia, Senhor, que nós possamos transbordar de amor por Ti, e esse amor alcance a outros, todos os dias,
Nós renovamos a nossa aliança contigo, Jesus, crendo que o Senhor vai estar conosco por toda a eternidade. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí?